E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos abordar um assunto que eu tenho certeza que está presente na vida de muita gente. E para isso estamos recebendo a doutora Fernanda Branco, nutricionista, que é uma profissão, doutora, uma especialidade que todo mundo tinha que ter um conhecimento, né? Porque sim, se alimentar corretamente evita tantos males. Com certeza, né? Tudo começa com, a gente fala que a nutrição é uma prevenção, né? Tanto com a diabetes, problema de colesterol e muitas coisas a gente consegue tratar com a alimentação. E se a gente não consegue tratar, aí sim a gente indica para o médico já profissional, direcionado para aquela área. Sim. Doutora, é um prazer te receber aqui, ainda para um bate-papo com uma pauta interessante que eu vou compartilhar com vocês, já que é constipação intestinal, né, doutora? Olha, é assim, tipo um fantasma para muita gente, porque quando você está com aquela sensação, não consegue evacuar de maneira correta, com frequência, simplesmente você se sente mal. Com certeza. Muda toda a sua rotina, você não fica bem em ambiente nenhum, suas atividades, nada tá bom. Compromete uma vida, né, doutora? Com certeza. E assim, eu brinco com os pacientes que a gente come todo dia. É verdade. Então, se a gente come todos os dias, o ideal é a gente evacuar todos os dias. E muitas pessoas já vêm com esse hábito ruim de se alimentar mal, pouca água, não pratica atividade física. E aí o hábito evacuatório não é diário. Sim. E acaba, isso é o meu normal, mas não, a gente precisa tratar para que o seu novo normal seja diário. Doutora, olha, vamos ter que realmente, cada indivíduo é diferente, tudo bem, mas na grande maioria, o normal, então, é ir ao banheiro, evacuar todos os dias. Exatamente. É o que faz mais sentido na minha cabeça também, doutora, sim, porque se a gente come todos os dias mesmo, como você falou, aí eu falo, onde que fica toda essa comida, né? Então. E aí é isso que causa o mal-estar. Com certeza. Aí te deixa com aquele sentimento de, tô estufada, mau humor. Sim. Inclusive o enfesado vem daí. Exatamente. Vem daí. Enfesado, porque a pessoa não vai ao banheiro e ela fica mal-humorada, de mal com a vida. Sim, e aí fora os gases também, que acabam, as fezes ali começam a fermentar, vai te dar aquele gases, aquela má sensação mesmo, nada tá bom. Sim. E aí o dia não rende, porque você tá mal-humorado, não quer praticar atividade física, e aí acaba que é um gatilho, né? Com puxa certeza. Vários outros pontos. Doutora, e realmente na grande maioria dos casos, você consegue consertar esse problema através da alimentação? Então, eu falo que para a gente evacuar todos os dias são 3 pontos. A gente precisa aumentar a fibra. O que entra como fibra? Essas sementinhas, né? Sim. Aveia, chia, linhaça, as frutas, os folhosos, os legumes, os alimentos integrais. Porém, aumentou fibra, aumenta a água. Né? E o cálculo... Essa relação aí, é, né? importantíssima. Senão o efeito é o contrário, né? Exatamente. Forma um bolo fecal, sem água ele vai ficar preso. Aí que vai estar fermentando, vai te dar aquela sensação de realmente enfesado, né? Isso. E atividade física também é essencial. A atividade física também contribui? Porque quando a gente movimenta o nosso corpo, as fezes também vão se movimentando, fora que facilita para você expelir os gases. Entendi. Nossa, realmente depende de nós mesmos, né? Existem patologias, com certeza, né, doutora, que deve trazer esse mal. Sim, sim. É fato. É fato. Principalmente pacientes já constipados há muitos anos, uso de laxante, nada resolve. Aí a gente tem que indicar ao médico especialista para que faça uma investigação, uns exames específicos. Mas, no geral, é mau hábito alimentar. Mau hábito alimentar. Sim. E doutora, já que tem tudo a ver com alimentação, na grande maioria dos casos, e poucos fogem a essa regra, qual seria uma alimentação ideal, assim? Frutas, verduras? Existe algo que deveria restringir? Então, quanto menos trigo, pão branco, né? Farinha branca. Gente, mas faz mal pra tudo, né, doutora? A farinha branca. Não é que não pode. Não vamos colocar ele como vilão.
Existe um vilão, aproveitando, falando de vilão, doutora? Então, eu falo, existe algum? tudo é questão de equilíbrio, né? Sim. Eu gosto de, assim, de tratar meus pacientes com uma reeducação alimentar. Ensinar a comer, não tem problema comer o pão francês. Mas não dá para comer o pão francês no café da manhã com margarina, que é uma péssima gordura, almoçar macarronada, nada de salada, à tarde pedir um bolo nesses aplicativos aí da vida e jantar um fast food. Nossa. Então falta nutrientes, né? Mas não Uma tem alimentação problema de totalmente, né? Não tem nenhum benefício. Cadê a cor do dia? Nutritivo. Sim. O lance é a cor, É né? a cor. Quanto mais cores, mais nutrientes. E o nosso intestino, ele pede nutrientes, né? Hoje ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então ele produz 1 milhão de hormônios, inclusive do bem-estar, do prazer. Então tudo isso a gente tem que tratar o nosso intestino com cores. Dependendo do caso, a gente precisa entrar com probióticos também. Mas probióticos são lactobacilos. São Entendi. bactérias boas que a gente manda manipular em cápsula ou tem fórmulas prontas hoje no mercado, né? Mas tem cepas exclusivas para cada tratamento. Então, se uma pessoa é constipada, a gente coloca aquelas bactérias. Se a pessoa tem mais gases, a gente já troca, né? É um suplemento muito bom. Olha que maravilha, eu não sabia. E então não é algo artificial, é natural. É natural, sim. São bactérias boas que nosso intestino precisa. E assim, eu explico dessa forma com os pacientes. Você vai tomar, é como se aumentasse as bactérias boas do seu intestino e diminuísse as ruins. Então, com isso, coloca o intestino para trabalhar melhor. Entendi. Doutora, no caso, como você que vai e se alimenta, né? Tudo é você que coloca a comida. Você realmente deveria ter uma educação alimentar, né? As pessoas realmente elas não sabem se alimentar. Mas é que passa uma vida inteira fazendo errado. Uhum. E só depois que isso gera um problema realmente físico na pessoa. Porque, ó, relatos você vê. Antes de iniciarmos a entrevista, estávamos conversando que se você está numa roda, 3, 4, 5 pessoas. Não conversa sobre isso. Porém, se um falar, uma grande maioria sofre do mesmo problema. Só que a pessoa não sabe se cuidar. E aí entra num problema que eu gostaria muito que nós conversássemos, que é a questão do laxante, que é adotado por uma grande maioria de pessoas. Podemos falar sobre isso? Sim. Mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, doutora. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Antes do intervalo, tem aquele recadinho. Gosta de modão, minha gente? Olha, violeiro bom demais. Então marca aí na sua agenda que sábado tem João Carreiro no Ponto do Porco. Roda o VT. Próximo sábado, dia 10, vocês vão curtir o melhor da moda de viola. João Carreiro de volta a Cuiabá. E é lá no Ponto do Porco. Caipira, não sei explicar. O que estou sentindo nunca foi de chorar. O que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Estamos de volta, recebendo hoje a doutora Fernanda Branco, nutricionista, com esse bate-papo assim tão interessante, porque é algo tão presente na vida de muita gente, muitos não sabem comer bem, fazem más escolhas, né, doutora? E por uma questão de não conhecer mesmo. E você, desde criança, às vezes, você não tem essa orientação. Os pais te dão aí pão, que faz parte da vida da maioria dos brasileiros, o pãozinho. Que não que ele seja o vilão, como a doutora falou, mas que não traz muitos benefícios, né? É um alimento que realmente uma grande maioria consome. Hoje as pessoas estão um pouquinho mais ligadas nisso, que a informação está chegando. É isso, procede, doutora? Sim, com certeza.
E assim, eu falo que a gente não muda um hábito de um dia para a noite, mas aos poucos a gente vai melhorando, né? Igual a mastigação. É extremamente importante a gente mastigar bem, comer com calma. Porque se você deixa os alimentos em partículas maiores, dificulta a digestão, pode dar aquele sono depois do almoço. Olha só, tem forma cada gases. relação. Então, assim, a gente precisa cuidar desde a mastigação. Você vê que, às vezes, tipo assim, eu, por exemplo, tenho sorte que eu já como devagar. Já é algo que eu sou assim. Sim. Mas, às vezes, uma ansiedade faz você mudar seu comportamento e traz um outro prejuízo. E a ansiedade, hoje em dia, não tem uma pessoa que não sente na cadeira ali, como paciente, e fala, eu tô ansioso. É a pandemia, problemas, e aí vem o ganho de peso. Verdade, Então, doutora. Falando nisso, é um assunto que a gente pode abordar aqui também. Doutora, finalizamos o bloco anterior falando da questão dos laxantes. Porque, olha, o laxante está presente na vida de uma grande maioria de pessoas, vários tipos, né? Tem uns que consomem uns mais naturais, outros mais artificiais, bem agressivos, outros recorrem a chazinhos que também... eu, na realidade, não sei se tem algum tipo de prejuízo ou pode levar a algum tipo de prejuízo esses laxantes. Então, começando pelos chás, né? Tem chás que são muito bons, mas Fernanda, eu não costumo consumir com frequência o mesmo chá, porque são ervas, né? Sim. E eu, dependendo do paciente, eu não sei como é que ele está, em questão de fígado, dependendo da erva, faz mal para o fígado, se um paciente tem uma esteatose ou algo mais grave. Sério? Exatamente. Então, ataca outros órgãos. Então, precisa ter uma indicação. Sim. Né? Não ficar tomando chá, porque a vizinha falou, minha avó falou. Não, isso é o natural, né, doutora? É o natural. Chega uma amiga e fala, olha, estou tomando um chazinho maravilhoso. Sim, que a minha vizinha me indicou e é sempre assim. Né? E tem chás também que você não sabe nem a composição. Exatamente. E que vira febre. Exatamente. Né? Que realmente causa uma irritação no intestino. Sim, sim. E esses laxantes, esses mais agressivos, precisa ter indicação médica. Por quê? Eu sempre explico os meus pacientes desenhando em um papel, né? Sim. O nosso intestino, ele tem uma parte que é como se fosse um tapete felpudo, cheio de pelinhos, né? Que é como se fosse um tapete felpudo, que esses pelinhos fazem um movimento para expelir as fezes. É um processo natural do seu organismo. Do nosso corpo, exatamente. Quando a pessoa começa a fazer uso constante de laxante, vai destruindo esses pelinhos e deixando seu intestino careca. Como é que você vai ter movimento para expelir as fezes? Aí gera dependência. Exatamente. Dos laxantes. Exatamente. Doutora, e esses pelinhos, eles regeneram? Não. Perdeu os pelinhos. Já era. Já. Gente, que notícia. Então, e aí por isso que a gente tem que usar com indicação e esses mais naturais. Sim. Né? Mas o primeiro ponto é melhorar a base. Porque também não adianta melhorar a base, que é a alimentação, atividade física e consumo água. de água. Exatamente, e querer entrar com uma fibra que você vai estar mascarando o problema. Entendi. Doutora, nesse caso aí do laxante, que eu fiquei super preocupada, o que seria o frequente? O uso frequente Diário. seria o quê? Diário? Diário. Tipo assim, uma pessoa que se recorre, por exemplo, eu vou tomar um chazinho 1, 2 vezes na semana, isso não é frequente? Não, isso depende do chá. Ele causaria algum problema? É que os chás laxativos, o mais conhecido é o chá de sene. Isso, né? Mas que está presente aí numa grande maioria de pessoas fazem o uso. E algumas indústrias colocam ele no mix, né? Aquele 7 ervas, Isso. 15 ervas. Chá que seca a barriga, chá não sei o quê. Exatamente, mas a cólica É verdade. intestinal que ele causa Isso. não é agradável, né? Então... A cólica, realmente ela tem uma relação, porque existe alguns chás que não provocam a cólica. Você realmente vai tranquila, só aumenta a vontade. Sim. Provoca a vontade, na realidade. Sim. E tem chás que, meu Deus do céu, as pessoas sofrem, tem gente que desmaia. Exatamente. Por causa da cólica. Esses são os mais prejudiciais? Com certeza, com certeza. Porque causa irritação, é essa cólica? Sim, a cólica é um tipo de inflamação, né? Nossa Senhora. Agora, eu brinco com os pacientes constipados que tem um chá que a gente tem que ficar longe, ele cá, você lá. Que é o chá de camomila, que a maioria das pessoas não sabem.
A camomila, ela prende o intestino. A camomila é tida como calmante, relaxante Exatamente. e prende o intestino. Prende o intestino. Olha só, Agora, gente. uma boa opção é o de erva doce, né? Que é mais natural. Já ouvi falar que para gases é Excelente. maravilhoso. Porém, a gente não pode adoçar. É sem adoçar. Perde a propriedade? É porque assim, tanto o açúcar, o mel, o adoçante, são produtos inflamatórios, Sim. né? E se o chá, a ideia é diminuir os gases, esses alimentos eles são fermentativos. Então, Entendi. não tem sentido. Não tem Vai sentido tomar a relação. porque é gostoso. Porque é gostoso. Doutora, falando agora do hábito, né, alimentar, ir ao banheiro, é toda uma relação. Isso está totalmente ligado com a constipação, com o aumento de peso? Já que você falou em aumento de peso na pandemia, eu falei, porque a maioria, a ideia que se tem, tipo assim, nos hábitos que a gente tem, no conhecimento popular, com as pessoas que a gente conversa, todo mundo fala que ir ao banheiro com frequência ajuda a não, tipo, não emagrece, mas não ganhar peso. Isso é verdade? Não, porque assim, a gente ganha peso com superávit, né? Que a gente brinca que é comer mais e gastar menos. Sim. Né? Mas quando você não evacua diariamente, você tá mais estufada, você fica inchada, tem a retenção, tudo isso então acaba... ela facilita, tipo assim, ela proporciona esse tipo de situação Exato. que causa o aumento de peso. Sim. Mas não é a questão, para você engordar, você tem que consumir gordura. Exatamente. E não praticar atividade física. E não praticar, entendeu? É o ganho realmente, como você falou, que é a única relação. Então, é mito essa história de ficar tomando laxante para emagrecer. Não, porque não perde gordura, né? Só líquido. Somente líquido. E traz algum prejuízo esse uso frequente, doutora? Só essa questão aí dos pelinhos lá naturais? Existe alguma doença, alguma patologia que você pode chegar a desenvolver pelo consumo exagerado de laxantes? Questão de vitaminas, né? Porque você não vai estar absorvendo tantos nutrientes. Questão da massa magra, porque essas pessoas, que quando já tem essa rotina, já não consegue ir no banheiro, toma um laxante. Então, usa diariamente. E aí, os nutrientes, às vezes, nem consome tanto durante o dia, mas o pouco que consome, não dá tempo do corpo absorver, porque logo já passa ali pelo intestino delgado, grosso, e já... Então, ele realmente acelera esse processo? Com certeza. Causa essa não absorção? Sim, e porque aumenta a motilidade intestinal, então não dá tempo de ser absorvido. Entendi. Mas a gordura não passa por esse processo? Não. Olha só. Mas tem medicamentos que proporcionam isso. Por isso mesmo que eu estou te perguntando. Às vezes, sai alguns medicamentos da moda aí, que diz que perde a gordura no ato de evacuar. E isso que surgiu a minha dúvida, se por um acaso isso tinha alguma relação verídica de ir ao banheiro com frequência ou tomar laxante para emagrecer. Para emagrecer, a gente tem que parar de se comer. alimentar melhor, né? Então, assim, eu falo que pode trazer um benefício, esses medicamentos? Pode, desde que associado com uma alimentação saudável. Por quê? A pessoa não vai fazer uso desse medicamento para o resto da vida. Sim. Então, a partir do momento que o médico faz o desmame, retira o medicamento, se a pessoa não aprendeu a se alimentar, ela vai ter o reganho de peso. E muitas vezes fica mais ansioso e perdeu 10, ganha 15 no meio do caminho. Doutor, eu acredito que no seu consultório a frequência é enorme de pessoas que têm esse reganho porque não aprendeu a se alimentar da maneira correta. Isso é verdade? Com certeza, porque não teve aquele processo de reeducação, né? Muitas vezes fez uma dieta louca aí, esse jejum que só funcionam se a primeira refeição tiver o déficit. Não tem sentido. Como assim, nos casos desse jejum intermitente? Jejum intermitente, exatamente. Porque o jejum, as pessoas veem 15, 16 horas sem se alimentar. Mas aí no almoço, que seria a primeira refeição, come pela ceia, pelo café da manhã, pelo lanche. E aí não a pessoa vem igual um leão, né? E ela realmente quer descontar tudo. Sim. Então não tem nenhum benefício ter ficado às 16 horas. Eu brinco, para perder peso não tem segredo. É comer menos e gastar mais. E para isso a gente precisa aumentar a fibra, para dar aquela sensação de estar saciado, e
E aumentar proteínas também, porque se a pessoa come, por exemplo, um pão com ovo no café da manhã, segura a fome por muito mais tempo que o pão com manteiga. Entendi. Então vai te dar aquela sensação de saciedade, que é o que a gente precisa. Entendi. As pessoas realmente precisam dessa educação, fazer as escolhas, né? Saber fazer as escolhas. E é por isso que o nutricionista, ele é assim o profissional que tem que ser o companheiro de todo mundo. Porque as pessoas realmente não sabem comer. Você não tem um nutricionista ali com você para falar, olha, Elga, para que você vai comer isso? Se você, por exemplo, abolir o pão branco de manhã e comer um ovinho, é muito melhor. Com certeza. Não é verdade? Mas tem aquelas pessoas que chegam e falam assim, eu não vou largar o pão francês. Tudo bem. Então, a gente diminui esse pão francês, a gente coloca recheios melhores. E durante o dia, a gente cuida para aquela refeição não ser só mais uma a mais no dia. Então é isso aí, saber comer bem evita todos os problemas, a maioria, né, doutora? A gente não cria o problema para o organismo, é bem por aí. Sim. Doutora, olha, eu adorei nosso bate-papo, eu tenho certeza que as pessoas assim vão olhar diferente para o que colocam na boca. Se tem um problema de constipação intestinal, que foi a nossa pauta de hoje, você consegue resolver com boas escolhas os seus alimentos. E tudo depende da gente, né? Você que manda. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente marca mais uma pauta interessante dessa. Com certeza. Tá bom? Obrigada, doutora.